Gente, me digam que vocês estão me escutando agora. Vocês estão me escutando? Oh, ainda bem. Parece que agora vocês estão me escutando, estão me falando. Yes, muito bom. Gente, são esses bugs, né? Aquela coisa do quem sabe faz ao vivo. Toda semana a gente tem um pequeno problema aí técnico, que não depende, infelizmente, da gente, né? A gente sabe. Mas agora sim, de novo. Eu sou a Adriana Nascimento, sou repórter da Quem. Toda quarta-feira a gente conversa aqui sobre BBB. Hoje eu tô esperando aqui a Marcela, vai entrar daqui a pouquinho. Vai entrar aqui pra conversar com a gente. Tô só esperando ela entrar. Aliás, vou até. Já até dei uma cobradinha. Vamos ver se ela já tá por aqui, que eu não estou achando ela. Marcela, cadê você? Se você entrar, já me avisa. Hoje a gente vai bater um papo com a Marcela. Queria ver com vocês como é que vocês estão se sentindo aí sobre o programa, sobre essa reta final. Tá muito emocionante. A cada paredão, eu não sei vocês, mas a cada paredão eu fico assim com o coração na boca, faço que nem a Tula Luana, assim, ó, na minha cama desesperada. E porque é muita emoção. E tá sendo super bacana, a gente tá conversando aqui toda semana com os participantes. Aqui ela chegou, gente. Vou botar ela aqui na live, hein? Tá conectando com a Marcela, vamos lá. Tá chegando. Olá! Oi! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Pronto. Boa! Gente, bom, Marcela, bem-vinda, boa noite. Bem-vinda ao do Real, né? Afinal de contas, agora. Cara, o pessoal já estava ensandecido esperando a tua presença aqui com a gente. E eu Ai, que queria bom. ver contigo, assim, como é que tá? Porque, assim, primeira semana que você tá fora e é uma coisa muito louca. E foi uma coisa também que eu conversei com o Daniel, né? O Gui, na verdade, não, que o Gui eu conversei semana passada, ele saiu ainda, não tava do jeito que tá hoje, mas, assim, vocês saíram e tá no meio de uma loucura, saíram de um confinamento pro outro. Como é que tá essa adaptação, assim, da vida nova? Foi bem chocante a hora que a gente saiu, porque você sai do momento lá, todo mundo muita troca de carinho, de afeto, todo mundo o tempo todo junto ali, e a hora que eu saí, a produção, ninguém podia nem relar em mim. Quando eu cheguei no hotel, toda uma situação parecia uma coisa deserta, assim, foi bem chocante. Agora eu tô no interior com a minha família, e aqui, como tem meus irmãos na casa, a casa é meio cheia, então até que tá agitadinho, assim. Mas foi bem chocante, principalmente quando eu fui ver as notícias e ver a dimensão mundial de como está a situação mesmo. Lá dentro da casa a gente não tinha noção que era essa dimensão, né? Certo. E como é que foi assim a recepção? A gente até tem acompanhado um pouco, né? Algumas pessoas recebem vocês no hotel e tal, só que aí rola essa história de vocês chegarem de máscara. Mas como é que tá sendo assim essa recepção das pessoas? Tipo, é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Assim, eu não consigo ter muita troca com as pessoas, né? Eu acabei me expondo pouco em lugares públicos. Lá no hotel tinha poucas pessoas. No caminho para cá, encontrei algumas pessoas, assim, em lugares que quiseram tirar foto, quiseram tudo, mas você tem que ficar sempre nesse esquema, não pode relar, é bem esquisito, assim. Mas tá Mas sendo um aprendizado, né? Mas né, então, a recepção das pessoas comigo tem sido muito incrível. O que tá me doendo é não poder devolver nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de abraço, nenhum tipo de carinho para as pessoas que querem se aproximar, assim, que a gente está nessa situação aí, tendo que manejar isso. isso, inclusive, é até uma pergunta, porque, assim, o que a gente tem percebido também bastante quando vocês saem do programa é que bate, tipo, um desespero, assim, de gente, o que está acontecendo aqui fora? Especialmente, assim, quem era, né, da comunidade hippie, que vocês chamavam lá, e que... porque é que nem eu repercuti bastante, assim, com os outros participantes. A cada semana o jogo mudou muito. A gente viu muitas nuances do jogo desde o começo. E aí, de Uhum. repente, vocês saíram com um fandom enorme, e muitos comentários sobre muitos assuntos. Então, quer dizer, como é que foi isso, assim? Porque até no primeiro dia, quando você saiu do hotel, você até fez alguns stories bem emocionada, assim, sobre, tipo, o que tava acontecendo e que tem sido, inclusive, uma reação de todo mundo que tá saindo. Então, como é que foi essa primeira impressão, especialmente com a internet, assim, que é algo que é avassalador, né?
É muito doido, assim. As pessoas falam, ah, mas você foi pro BBB e não sabia que ia ser assim? Não, não sabia que ia ser assim. Ninguém tem. Acho que as pessoas que estão lá, talvez convidadas, têm um pouco de noção da dimensão que é a exposição. A gente não sabe. A gente vai pra lá muito cru, assim, e quando sai de lá tem que lidar com um monte de coisa, tanto positiva quanto negativa, né? E acho que em um primeiro momento choca mais a gente as coisas negativas. Para quem nunca se expôs, quando você vê os julgamentos em um primeiro momento, sempre a coisa negativa vai te chamar mais. Demora um tempo para você assimilar e aprender a receber mais as coisas positivas e fortalecer mais nas coisas boas que você recebe. Mas, assim, em um primeiro momento é muito chocante. Tanto a quantidade de afeto e a responsabilidade que você se vê tendo com muitas pessoas que gostam e que querem saber do que vai ser agora, que querem cobrar uma postura do que vai ser agora, quanto das pessoas que não gostam, né? E te falam isso, porque a internet é uma terra de ninguém, todo mundo expõe tudo que pensa o tempo todo. Foi bem chocante. Então, eu não tinha noção dessa dimensão. Eu, pelo menos, fui pro BBB e eu senti isso de muitos participantes também, Gi, Dani, muitos outros participantes, para viver, sabe? Para participar do game, pelo prêmio, sem a noção de que quando você saísse, isso tudo ia acontecer. Não dá para mensurar. Então, é assustador de início, mas depois é muito bom. Quando você vai aprendendo a assimilar o que é bom, é muito bom. Mas você já tinha, assim, tipo, mais ou menos uma noção, assim, tipo, nas suas redes sociais, o que você via, como lidar com as pessoas, porque, de novo, né, é realmente uma avalanche de pessoas. E eu acho que, assim, especialmente essa questão dos comentários negativos, eu tô até falando sobre isso, porque, na verdade, é que nem o Thiago falou, todos vocês foram julgados em todos os momentos por tudo, assim, você fica Uhum. como se fosse, tipo, pelado dentro do BBB, né? Porque você tá Sim. sob julgamento de absolutamente tudo. E algo que a gente percebeu também de você dentro da casa é que você sempre foi muito mais serena, assim, no sentido de como, de postura, do que falar, do que fazer. E aí, tipo, como é que é um choque, assim, de você sair e falar, cara, não era essa a imagem que eu tava imaginando, que eu tava passando. Tipo, passou pela sua cabeça isso quando você estava lá dentro? Tipo, o que eu tô passando? Porque agora eles estão sentindo um pouco isso, mais ou menos, né? Tipo, a Ivy, por exemplo, Uhum. estava falando sobre isso ontem, até esses dias ela vem falado sobre isso. Mas vocês tinham essa noção, assim, tipo, na leitura do jogo lá dentro? É muito engraçado, eu não tinha noção do caminho que foi. Algumas coisas eu tinha noção. Por exemplo, eu sabia que a partir do momento que eu levantasse, que eu dissesse sou feminista, por exemplo, isso era uma coisa que eu relutava muito em dizer. Ia vir uma expectativa de dentro da militância, por exemplo, de que você não é e de que você sabe se posicionar em relação a tudo. Eu já sabia que isso ia ser massacre falando ou não falando, né? Que eu era ou não. Isso é uma coisa é um tipo de linha que eu já esperava ser atacada. A questão do. Mas o que eu pensava mais, o que a gente tem muito medo lá dentro, que fica passando na nossa cabeça, é que a gente vai ser julgado pelas loucuras, né? Então eu pensava, ai meu Deus, estão me julgando porque eu fico louco em todas as festas, ou porque eu fiquei beijando embaixo do edredom, ou porque eu contei um monte de coisa da minha vida pessoal, expus um monte de As coisa de pessoas amam isso, relacionamento. Marcelo. E ninguém nem liga pra isso, né? E ninguém nem As tava pessoas ligando amam pra essas isso. coisas. Mas a gente, é isso que eu era acostumada a ser julgada aqui fora antes, né? Assim, o julgamento que eu tinha aqui fora era um julgamento pessoal, né? Então eu fui julgada quando eu me divorciei, eu fui julgada em momentos muito pontuais por coisas muito pontuais. Tanto que a coisa que mais me doeu lá dentro foi um julgamento que perto de tudo que estava acontecendo, que foi o julgamento das meninas da Guerra da Espuma, que perto de tudo que estava acontecendo não era nada, mas era aquilo que eu tinha medo de estar sendo julgada aqui fora, de poxa, essa mulher que, né, tipo, é médica, que fala tanta coisa, vem aqui e só faz esse monte de loucura. Porque, de fato, lá a gente só faz um monte de loucura. Algumas coisas que vieram eu não estava esperando, obviamente, né? Teve muitas falas e muitas coisas que eu não estava esperando ter que lidar aqui fora. Mas, assim, ao mesmo tempo que um primeiro momento a gente quer só se defender, e um segundo momento é muito bom ouvir quem tá a fim de explicar também, né? Porque lá dentro foi também um processo de autoconhecimento muito grande para todo mundo. A comunidade hippie também teve esse papel de você se olhar. Lá dentro a gente lida com os sentimentos que a gente lida aqui fora também, mas de maneira mais amplificada. Então, ciúmes, inveja, medo, insegurança, julgamento, tudo isso está muito amplificado. Então, é um momento, acho, de mergulhar e tirar o melhor disso. Tirar, talvez, eu nunca me coloquei num papel lá de quem tinha entendido tudo ou sabia tudo. Algumas pessoas me atribuíram esse papel durante o começo do programa. Mas é um papel que às vezes a gente toma na vida, né? De mesmo que a gente não se declare, às vezes a gente acha que entendeu todas as situações e que está apto a julgar todas as situações. E é muito bom, eu acho, a gente olhar para ter sempre o pezinho atrás do tipo, calma, essa não é minha realidade e talvez eu não tenha realmente lido
isso da maneira correta. Então, está sendo um grande aprendizado aqui fora, olhar para os erros, olhar para as coisas que foram pontuadas lá dentro também. E o primeiro minuto a gente fica na defensiva, porque a gente vai na leitura que a gente tem de dentro da casa mesmo, que é uma leitura diferente. Ontem eu estava conversando com a Gabizinha e com a Gia à noite, e é uma leitura diferente. A gente se surpreendeu com muitas coisas aqui fora, porque lá a gente está ali numa convivência, num olho no olho, numas nuances que é difícil aqui fora ter, e aqui fora as pessoas estão olhando um macro, que a gente também não está olhando. Então, as relações são estabelecidas de maneira diferente, o pensamento é estabelecido de maneira diferente, né? Então, é isso. Em primeiro momento, a gente quer mais se explicar. Eu passei dessa fase e agora acho que é o momento de olhar mesmo para todas as coisas que me foram ditas, levar para mim o que eu acho que realmente vale a pena, o que realmente tem que crescer, o que realmente tem que engrandecer, o que eu acho que a gente não tem que desmerecer as coisas que foram levantadas e ditas dentro do programa, mas saber que a essas coisas tem outras coisas para serem somadas, né? Então é a partir daí que eu quero, do pouco que eu sabia e pude, eu acrescentei lá dentro, e a partir daí que eu possa cada vez mais usar o meu papel de relevância social para acrescentar mais coisa, para trazer mais discussão, para dar mais visibilidade para coisas, inclusive que foram falhas minhas e que eu acho que é falhas tipo, da população em geral, assim, sempre. Você acha, por exemplo, que as pessoas falaram bastante, né, sobre questões de racismo, de machismo dentro da casa, e que Uhum. são muitas coisas também que estão intrínsecas a gente, assim, como sociedade em geral. Você acha, assim, você chegou a fazer uma avaliação, viu alguns VTs, assim, sobre a sua participação? Tipo, como é que é a sua avaliação, assim, sobre como você participou ali dentro? Eu ainda não consegui ver tudo, né? Eu tava tentando maratonar, mas é difícil, é muito episódio. Mas eu dei uma olhada em linhas gerais, em coisas, e eu acho que foram pautas muito bem levantadas. Lógico que toda vez que você levanta essas pautas, vão ter críticas, vão ter apoio, vai ter gente que vai ler com um olhar, gente que vai ler com outro, vai ter gente que nunca vai estar satisfeito com o que você levantou, e a gente tem que respeitar e entender toda essa leitura, né? É o que eu falei, eu acho que lá dentro e na minha vida, a minha postura, sempre que alguém quiser levantar uma coisa positiva, nunca vai ser desmerecer essa coisa positiva e sim apontar, olha, tudo bem, o que você fez foi legal, mas ainda tem outras coisas que precisam ser ditas e feitas a partir daí, né? E eu acho que lá a gente é um reflexo da nossa sociedade, a gente é uma amostra do que é uma sociedade lá dentro, né? Ninguém tá lá como espelho para ninguém. A gente está lá como um reflexo real do que a gente tem na nossa sociedade. E a nossa sociedade é assim, tem todas essas coisas intrínsecas, tem todas essas falas, esses pensamentos, essas narrativas. Então, isso ficou bem exposto e bem exacerbado. Eu acho que é o momento de usar isso para que as coisas sejam discutidas com clareza, as informações sejam trazidas com clareza. Me machuca quem vai muito numa linha só de ataque, sabe? Muito numa linha de só apontar, porque se a gente fizer isso, a gente vai só bater cabeça um contra o outro e nunca vai conseguir resolver nada. Mas eu acho que sim, são questões que precisam ser levantadas, porque quando eu ouvi de pessoas que tiveram a paciência, vamos dizer assim, de falar, olha, vamos pontuar aqui, olha essa narrativa, deixa eu te contar como é que a gente pensa do nosso ponto de vista e por que que isso soa racista para a gente, como é que é essa frase. Você realmente entende que tem outros universos e outras realidades que fogem do teu momento de privilégio mesmo, do meu mundo de privilégio, né? Que é um mundo que eu cresci e que muitas realidades nunca me atingiram. Então, eu sou alienada em relação a muitas realidades, como muita gente lá dentro é em relação a muitas coisas. E acho que sim, as coisas têm que ser pontuadas e usadas para a gente ser exemplo para não só apontar, também não só julgar, não só apontar, mas usar esses momentos de exemplo para que a gente possa expor as outras narrativas, dar lugar de fala para quem quiser expor as narrativas, né? Então, acho que foi um grande aprendizado, assim, para mim. Eu fiquei muito chateada com muitas coisas, porque tem muitas coisas que não eram reais, teve muitas notícias que foram distorcidas mesmo, não me isentando da culpa de várias coisas mesmo, mas, assim, eu fiquei triste disso, sabe? Teve muitas coisas tiradinhas de contexto, muitas frases que não foram ditas e foram atribuídas. Isso me machucou bastante no começo, assim, e que eu vi que pessoas compraram sem nem entender se realmente tinha acontecido. Mas, em uma linha geral, eu vi que sim, dentro de alguns momentos tiveram erros importantes e que acho que merecem ser pontuados Ser vistos. e vistos, né? Tipo, desculpados. Eu não me posicionei ainda muito sobre isso nas minhas redes sociais, porque eu fiquei num momento de escuta, em um primeiro momento. Achei que valia a pena ouvir de quem tinha para me falar, para eu não falar na ignorância, porque, como eu falei, se a gente fala na ignorância, a gente vai só reforçar
a nossa alienação, né? Se você fala só no seu ponto de vista, você continua reforçando um pensamento alienado de outras realidades. Então, eu fiquei muito no momento de escuta e de chamar para perto de mim pessoas que têm lugar de fala, que pudessem me explicar e me mostrar e me mostrar o caminho, pelo menos que seja para que eu possa aprender. E eu quero agora ter a oportunidade de me posicionar junto dessas pessoas, de a gente usar isso como um espaço para que a gente reflita sobre tudo que aconteceu e que foi trazido, porque foi uma edição linda, que trouxe coisas importantes. Dentro da Foi. televisão, trouxe momentos de discussão aqui fora, né? E acho que é uma coisa que não dá para passar por cima e só juntar todos os erros e fazer disso um compilado de erros. A gente tem que fazer um compilado de aprendizados, né? Um compilado de coisas que foram levantadas, discutidas pela primeira vez em rede nacional e usar melhor, o que a gente tem de melhor do que aconteceu lá dentro e agregar assim, em cima disso, mais discussões, mais coisas importantes. Falando sobre essa questão do julgamento, o que você acha que foi mais difícil, assim, quando você saiu? Porque, afinal de contas, quando você entrou no programa, você mostrou essa sua postura mais feminista, tanto que no início, assim, acompanhando a internet, até porque eu venho acompanhando o programa e a internet desde o começo, até rolou a história da brincadeira do Fada Sensata e tudo mais, que inclusive o Thiago até, na tua eliminação, ele até comentou isso, não existe isso porque a gente erra e a gente é humano e tudo bem. Uhum. Mas, na verdade, o que foi mais difícil para você, assim, de ouvir quando você saiu da casa e falou, cara, realmente isso não esperava, assim, tipo, o que foi mais difícil para você? A questão do racismo foi a mais difícil para mim, porque é, eu sei muito pouco, né? É uma coisa que é muito recente no meu processo de desconstrução mesmo. Veio há pouquíssimo tempo, veio trazido depois que eu fui entender a opressão das mulheres, que eu comecei a abrir para entender os recortes de classe, enfim, de outros recortes. E lá dentro eu tinha muita pouca informação. O pouco que eu sabia, eu sempre tentei falar lá dentro para as pessoas dentro da casa. E foi limitado, porque eu mesmo caí em uma narrativa que eu não esperava, né? Então, assim, eu fiquei chocada porque eu não imaginava que estava fazendo isso, ou que estava tendo atitudes que estavam machucando pessoas aqui fora. Acho que foi a coisa mais difícil de ouvir, assim. As outras coisas eu já imaginava um pouco como mulher e que isso ia cair sobre mim. Mesmo o relacionamento com o Dani, as críticas em relação a isso, eu já tinha um pouco de noção que isso ia cair. A questão do feminismo eu já tinha um pouco de noção que eu ia escorregar e que ia ter gente apontando erros, porque se você levanta a militância, você também dá a cara para bater em relação a isso. Não agrada a todo mundo, né? Mas isso eu tinha muita tranquilidade, porque eu sempre pensava que assim, o pouco que eu tiver para mostrar é melhor do que nada, sabe? É melhor eu errar em algumas coisas, mas eu mostrar um pouco do que eu sei e conscientizar as pessoas do pouco que eu sei do que não mostrar nada. Mas a E estar questão do aberta também racismo, para ouvir o que você não sabe, né, na verdade. sim, mas nunca estive fechada. É só realmente uma limitação. Não tinha ninguém, não teve grandes lá Troca. dentro da casa. Todo mundo tinha informações limitadas e estava vivendo ali com o pouco que tinha de desconstrução, com o pouco que conseguia lidar de situação, né? Então não a gente foi e fez o que deu com as informações que a gente tinha. A do racismo foi a coisa que mais me chocou, assim. Eu não, é difícil dizer, eu nunca esperava por isso, porque logicamente que numa sociedade como uma mulher branca, obviamente que a gente sabe que em algum momento você escorrega com isso, né? Mas eu não esperava que isso tivesse sido tão, como vou dizer assim, uma coisa tão importante atribuída a mim, porque realmente era uma coisa que eu gostaria muito de ter cuidado na minha vida e que é recente para mim, mas que eu nunca gostaria de Ixi. agregar. Gente, a Marcela travou para mim, vocês estão. Voltou. Você tinha travado para mim. Você acha que esse fato, assim, dessa questão do racismo tem um pouco a ver? Porque no início, por exemplo, do programa, você fez uma ligação muito grande com a Thelma, e aí, com o passar do programa, óbvio, né? Você começou um relacionamento com o Daniel e tudo mais. E teve também essa questão do Babu, que as pessoas falam bastante ainda até hoje sobre essa questão dele ter sido excluído durante o jogo. E aí as pessoas, tipo, juntaram uma história na outra. Falaram, meu, os dois foram escolhidos. Você acha que isso que pesou um pouco mais, assim, nesse Eu primeiro acho que, eu acho relacionamento? que da Thelminha, eu acho que foi uma questão muito de desenrolar do jogo mesmo. Eu sempre falei muito dela, eu admiro muito ela, eu sempre falei o tanto que era importante o papel dela dentro daquele Big Brother, a representatividade que ela estava trazendo para as meninas que estivessem assistindo aquele BBB.
Mas realmente, ao longo da minha relação com o Dani e com a Ive, eu acabei criando mais vínculo com eles e me afastando um pouco dela. Hoje em dia eu consigo enxergar que isso realmente aconteceu. Eu acho que o peso maior foi talvez com a situação do Babu, né? E não só de mim, mas com a casa em geral. Eu acho que houve um momento em que a gente se fechou para entender o ponto de vista dele, sabe? Para entender da onde vem, né? Até o porquê as posturas dele eram muito diferentes das nossas, né? Eu tive trocas muito legais com o Babu no começo do programa, muito legais mesmo. E teve um momento de rompimento e que eu vi a cena, que foi o momento em que ele se aproximou muito dos meninos. E aí eu acho que o erro, eu fiquei refletindo esses dias e falei, o erro foi não ter puxado de volta, sabe? Não ter dado a atenção e de novo ter incluído ele com a gente, porque a gente estava com uma questão muito grande com os meninos e acabou que, tipo, se perdeu e deixou pra lá. Tanto que depois que o Prior saiu, eu voltei a ter trocas muito legais com o Babu. Então, acho que faltou aí se esforçar mais, sabe, para criar vínculos, se esforçar mais para entender as diferenças, até de postura dele, de vida dele, e abrir um pouco mais Realidade. espaço para a gente de realidade, né? Até o porquê ele falava daquele jeito, ou o porquê a questão da cozinha era importante para ele. Faltou essa sensibilidade, sabe, de ter essa leitura dos porquês dele e acolher. Eu acho que esse foi um grande erro dentro do programa, assim, porque ele de fato no começo era uma das pessoas que, de história, de vida, de trocas, de gosto musical, de tipo de rolê que gostava de fazer, era uma pessoa com que tinha muitas trocas. Então, acho que a gente se perdeu aí nesse momento. Eu atribuo muito mais, eu acho, a não ter lutado, para não ter me aberto para ouvir, para entender a realidade dele. E acho que a coisa agravou muito quando ele se aproximou muito dos meninos. E aí, como a gente já estava com o ranço instalado com os meninos Não, mesmo, mas será que não infelizmente. rolou? Tipo, será que isso não rolou de repente quando. Porque isso também é uma pergunta minha, assim. Quando o Daniel e a Ivy entraram na casa, eles vieram com informações pra vocês. E a Uhum, primeira coisa que o Daniel fez foi apontar pra ti e falar assim: Meu, eu acredito em você e tudo mais, aquela cena super icônica. E aí, tipo, tudo mudou ali. Que inclusive a uhum. gente tava aqui fora, porque aqui fora a gente via como é que tava essa divisão da casa e tudo mais. Então, você acha, de repente, assim, que o fato do Daniel e a Ivy terem entrado com informações para vocês mudou, tipo, aí, quebrou aí Ah, essa com certeza questão? mudou a história do jogo, né? Mas, por um lado, foi muito positivo, porque quem tava vendo que eu ia agir, a gente tava muito insegura, muito abalada, e a gente mesmo já não tava sabendo se o nosso discurso era real, se a gente tinha inventado da nossa cabeça, sei lá, a gente já tava duvidando de tudo ali dentro. Então a gente tava muito insegura. E isso foi muito bom para fortalecer, assim, vocês não estão doidos, vocês realmente escutaram isso, realmente, tipo, tá tudo bem. Foi muito bom. Só que nesse momento também, eu acho que a gente se acabou, que foi tudo tão grave, assim, porque teve outras coisas juntos, né? Que não foi só a questão deles falarem que a gente tá certa, o paredão que a gente não tinha entendido do Patrick e do Ato. Naquele momento, todas as mulheres se protegeram muito, assim, a maioria se fechou, né? Depois disso, a gente tentou ter algumas conversas. O Prior foi um cara que eu tentei ter várias conversas. Eu e a Rafa tivemos uma conversa porque a gente conseguia entender que tinha uma diferença da postura dele, da postura dos outros meninos. Eu tentei conversar com os outros caras, mas realmente a narrativa acabou sendo traçada, tipo assim, o público quer que saia um, depois o outro, então na nossa cabeça era Você essa acha que foi meio de a proteção narrativa. própria, assim? Tipo, foi proteção, assim. Foi uma questão de tipo. Eles trouxeram falas que tinham acontecido dentro da casa na nossa ausência e que foi meio dolorido pra gente escutar, sabe? E aí Uhum. a gente ficou totalmente na defensiva, tipo, uma questão de um suposto assédio, que, enfim, eles trouxeram essa questão pra dentro da casa e tudo isso deixou todo mundo meio, tipo, na defensiva, assim, né? Meio que, caraca, o que que tá acontecendo? Parecia mais um plano, tipo, muito maligno e gigantesco e muito maior do que a gente estava vendo. Então, acho que a gente foi uma postura de defensiva, assim. E aí a gente Uhum. também se. Como é que eu vou dizer? Eles falando que a gente estava certo, a gente se acomodou nessa narrativa, né? E a gente talvez não tenha lido mais o jogo a partir daí e ficou acomodado nessa única narrativa que tenha sido trazida de informação pra gente. Uhum. Agora, falando um pouco sobre a Gi, porque afinal de contas, assim, vocês ficaram muito amigas dentro da casa. Ela saiu ontem, a gente viu a torcida de vocês. Sim. Você super emocionada hoje também com a saída dela. E também fazendo um
paralelo aí com o que a gente está falando sobre esse break que teve a casa com os meninos, porque afinal de contas eles também deram uma comemorada e tal na rede social, né? Sobre essa questão da saída dela. O Adson até dançou de toga no Instagram dele. Como é que vocês Sim. veem isso ainda hoje? Tipo, como é que, assim, né? Primeiro, porque para você falar um pouco sobre essa saída da Gi, assim, e sobre esse break, assim, que vocês tiveram total. Você não chegou a falar com eles, assim, mais? Ou falou? Não, não, com os meninos eu não cheguei mais a falar. A saída da Gia a gente lutou muito, eu fiquei bem, fiquei muito feliz assim que ela não saiu com rejeição, que ela saiu super feliz, que ela tem um fandom enorme aqui fora, que muita gente ama ela, porque ela é uma mulher incrível, ela é engraçada, ela é sensacional e quando ela tá, como o Thiago falou mesmo, quando ela tá na luz, quando ela tá no melhor momento dela, ela é uma pessoa assim apaixonante, sabe? E então eu fiquei muito feliz de ver a Gi bem, de ver ela saindo bem da casa. E acho que tudo que ela tiver que olhar para o que ela fez lá dentro da casa, eu tenho certeza que ela vai olhar também e repensar, porque ela também tentou levar para dentro da casa o que ela tinha de melhor para informar, para discutir, para conversar. Então, eu sei que ela vai aprender com qualquer coisa que for pontuada para ela aqui fora, né? A questão da comemoração dos meninos, aí eu só tenho a lamentar, né? Porque, sim, se uma pessoa foi apontada de tantos erros e não teve em nenhum momento a humildade de olhar para isso, se ela achou realmente que agir ou eu sair da casa invalida as coisas que foram pontuadas para eles, é lamentável, né? Porque a gente tem ali uma oportunidade não só da gente aprender, como de ser pessoas formadoras de opinião, uma vez que você sai de lá e passar coisas boas. Se você vai continuar reproduzindo a mesma coisa, não tem o que dizer, né? E é isso é uma coisa que, assim, às vezes as pessoas falam, ah, mas você julgou implacavelmente dentro da casa. E não, eu tentei ter várias conversas, só que sempre foi essa postura, sempre foi, não, eu não acho que eu não sou machista, eu tenho mãe, ou eu não sei o quê, ou eu não vou mudar meu pensamento, ou aqui não é lugar de militar, ou não sei o quê. Então não foi um julgamento implacável, foi uma total falta de abertura para alguma coisa, sabe? Então acho que a gente vê que perpetua, assim, né? Mas eu só lamento que eles não tenham tido um minuto de escuta e de revisão, porque dá para aprender muita coisa, dá para ser formador de opinião e dá para mudar essa história toda a favor de coisas boas, né? E não ficar debochando de situações na internet. A Gi, com certeza, foi uma grande mulher lá dentro. Eu acho que eles não têm nada para comemorar em relação à saída dela, porque ela estava lá quando todos eles saíram pela porta, continuou lá escrevendo uma história linda e aqui fora eu tenho certeza que ela vai agregar muito com tudo que ela sabe, com tudo que ela está disposta a revisar e aprender. Agora, as pessoas estão enlouquecidas aqui no chat e também ficaram enlouquecidas nas nossas redes sociais mandando perguntas, porque as pessoas querem saber o seguinte: as pessoas querem que você fale de Gisela. As pessoas Sim, querem. Primeiro que eu quero saber como é que foi sua reação quando você viu que as pessoas estavam shippando Gisela. E as gente, eu pessoas querem que você fale um pouco da amizade com ela. Eu fiquei muito chocada, porque eles comentaram de, uma pessoa disse na casa de vidro que queria que vocês se beijassem. E a gente levou, tipo, na brincadeira. E eu pensei, nossa, que povo louco, né? Tipo assim, eu jamais acharia que as pessoas estavam chipando um casal homoafetivo dentro da casa, porque era tudo que a gente, tipo, enfim, você fica mais receosa, né? É, eu tive com a Gil uma amizade linda e muito forte, e acho que a gente teve um encontro ali muito especial de duas mulheres que têm uma coisa muito parecida, que é tentar ser verdadeira, que é tentar se desconstruir, que é tentar encontrar o seu lugar no mundo como mulher, que é estar tentando lutar contra as coisas de opressão que a gente tem, né? Tentar aprender. A gente tem uma luta incrível no trabalho dela, eu o outro tem uma luta dentro do meu trabalho, então a gente teve um encontro muito especial de almas ali, mas para mim a leitura lá dentro da casa sempre foi de uma amizade. Eu nunca vi a Gi como uma possível parceira, ela nunca se mostrou assim para mim. E ontem ela disse também que essa não era a postura dela em relação a mim, que ela dizia que estava apaixonada, mas era num sentido de amizade. A gente sempre se postou, sempre se apresentou como uma mulher hétero, então para mim isso já é um distanciamento, né? Já é uma pessoa que eu não vou Mas você também falou investir. um pouco sobre sua bissexualidade, né, no programa. Sim, sim. Também. Que Não, também nunca foi um problema falar sobre isso, não. não, pra mim não. Tô dizendo que assim, eu não investiria nela se ela teve uma postura de me dizer que ela é uma mulher hétero, né? A não ser que ela me dissesse claramente que ela queria ter alguma coisa. Enfim, a gente teve uma amizade linda. Melhor que qualquer coisa, eu acho, é a gente conseguir manter isso. Melhor que qualquer relacionamento é ter um vínculo de amizade.
ter tudo que a gente se fortaleceu lá dentro, tudo que a gente se admirou, enfim, tenho o maior respeito e amor pela Gi. Mas acho que a nossa esfera é de grandes amigas, assim, grandes amigas com muito amor, muito carinho, muita troca. Eu falo que eles fazem uns vídeos tão lindos que teve um momento que eu quase me apaixonei de verdade. Eu falei, gente, não é possível. Acho que eu não estava vendo esse casal acontecer. Mas é muito amor, é muito carinho. A gente tem uma coisa muito parecida de gostar muito de trocar afeto, carinho. Então, a gente teve essa conexão muito forte lá dentro que eu quero levar para minha vida, assim, porque ela é uma das mulheres mais fodas que eu tive o prazer de conhecer já. Agora, um pouco assim, da tua vida aqui fora, no mundo real, fora do BBB, assim, como é que. Porque você entrou, sou médico, do plantão, inclusive esses dias você postou até uma foto, né? O último plantão antes de entrar no Big Brother, brincou até com a questão de ser uma prova de resistência. Como é que tá isso agora? Você vai voltar para essa parte do assistencial? Ou você prefere, não, vou investir na parte artística, vou ser influenciadora, vou ficar mais só com os meus cursos? Como é que tá essa parte agora? O meu projeto, que já era um projeto desde o ano passado, é mesclar a visibilidade e o acesso enfim, essa visibilidade que eu ganhei para usar a medicina de uma maneira de comunicação, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa, que a gente pode dizer, levar para as pessoas. A sexualidade é um tema muito delicado, que a gente tem pouca gente que fala, a gente tem pouca gente que fala sobre um ponto de vista das mulheres, do prazer feminino, de empoderar as mulheres em relação ao prazer delas, né? Falar de saúde LGBT, eu acho que tem muita coisa relevante que eu consigo casar agora, né? E assim, não vou mentir, não. Tô morrendo de saudade dos meus partos, dos meus plantões. Agora tá um momento todo muito complicado para a saúde em geral, né? Eu ainda tô tentando entender como é que eu vou fazer para retomar isso na minha vida, retomar consultório, retomar trabalhar em hospital. Então, o projeto inicial é usar a medicina de uma maneira de comunicação mesmo, que a gente consiga falar das coisas que eu acho importantes, que as pessoas, eu acho que precisa atingir as pessoas, através de cursos, palestras, o que tiver. E em um segundo momento eu quero voltar a atender, sim. Voltar a ter esse contato, voltar para os meus barrigudinhos, seus pacotinhos. Inclusive, você falou bastante também, vem falado esses dias sobre essa questão do, eu entrei no programa e eu me permito viver, né? Você entrou no programa e me permiti viver o que estava ali dentro. Falando um pouco agora do seu relacionamento com o Daniel, que não tem como a gente não abordar isso também, porque ficou muito na pauta. Tipo, você se sentiu receosa em algum momento? Porque afinal de contas a pessoa estava vindo de fora. Até rolou um papo também do tipo, meu, será que eles são reais? Eles estão com a informação certa? Será que a gente. Tipo, rolou uma paranoia ali também, né? Você se sentiu receosa, assim, tipo, em algum momento, quando você começou a se relacionar com ele, assim? Sim, eu me senti receosa em vários momentos, né? Em um primeiro momento rolou essa conversa com a Gi, que ela me levantou isso, mas será que ele não sabe de coisas lá de fora e tal? E eu tive uma conversa com ele e me pareceu muito honesto o que ele me dizia sobre não saber. E a gente só consegue trabalhar com o que a gente está olhando no olho, com o que a gente está sentindo, com o que a gente está vendo, né? Rolou muita paranoia da idade, rolou muita paranoia do que a gente poderia ou não ter juntos, né? Eu tive altas conversas no sofá com o Pyong, altas. Esses dias eu fiquei vendo os vídeos, eu era mais paranoica do que eu imagino. Claro que rolou muita resistência, é uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha vivido aqui fora, né? Mas, como eu falei, eu sempre fui muito regida pelo prazer e pela vontade de viver e me entregar pelas coisas. Aquilo era uma experiência nova para mim que eu estava afim de viver naquele momento. Começou muito mais com atração, vontade de beijar na boca, carência de estar dentro de um programa e vamos ver o que vai dar e vamos nos jogar aqui dentro. E a gente foi se conectando e foi amadurecendo um sentimento lá dentro da casa, né? Cara, eu me permito muito viver tanto aqui fora quanto lá dentro. Essas são amarras que eu quero tirar muito da minha vida, mesmo que seja para eu entender que não é para mim, para eu quebrar a minha cara, para qualquer coisa. Eu acho que desde que eu não esteja fazendo mal para ninguém, é meu direito me permitir ter experiências, me permitir relacionar. Foi a primeira vez que eu me relacionei com uma pessoa mais nova que eu, foi a primeira vez que eu, sim, tive que tomar atitudes de cuidar de alguém que eu nunca tive na minha vida. Mas tudo bem, era uma experiência que eu estava a fim de ter, uma coisa que eu estava a fim de me entregar, e eu acho que eu fiz isso. Eu acho que talvez o erro lá dentro, olhando em relação ao relacionamento com o Daniel, é que do momento que eu entrei na casa, já nas primeiras semanas, eu chorei um dia muito falando isso, que eu não sabia que o jogo era tão cruel, assim. Você não imagina, gente. As pessoas acham que você vai beber muito preparado. Mas pelo menos a gente que é chamado de última hora, que se inscreve, simplesmente é tirado do teu contexto de vida e jogado num negócio que você nunca viveu na vida, né? Então,
Eu tava lá dentro e eu percebi que o jogo era muito cruel. Eu acho que um erro muito grande, talvez, foi usar o afeto do Dani, o afeto da Gia, enfim, usar os afetos lá dentro para fugir do jogo, sabe? Talvez esse, eu olho hoje em dia, eu não fui esperta o suficiente, talvez para continuar muito forte, tipo, muito focada em jogo. Eu usei o afeto que eu criei com as pessoas, o carinho que eu recebi dessas pessoas, para fugir dessas emoções ruins, para estar ali produzindo ocitocina, né, endorfina, através de carinho, de abraço, de afeto, de troca, e fugir do massacre psicológico e emocional que é estar dentro de um game. Acho que hoje, se eu pudesse olhar assim e voltar, eu teria ficado, não deixar ir, não me esconder no afeto para fugir do jogo, sabe? Porque acho que isso me atrapalhou de ler o jogo na casa. Eu continuei sempre indo pelo afeto, não conseguindo votar nas pessoas com quem eu tinha tido vínculo, não conseguindo segregar, não consegui, o meu grupo, né? Não conseguindo, tipo, dentro do grupo, olhar para opções que eu votava. Eu sempre fui muito lá nas pessoas que estão distantes, no afeto, no carinho, no que eu quero aqui. E isso, acho que dentro de um jogo pode ser uma coisa que atrapalha. Mas você entrou com uma estratégia, assim, tipo, o que você pensou quando você falou, meu, vou me inscrever no BBB e qual é a minha estratégia? Você pensou realmente só no vamos visar o 1,5 milhão ou, tipo, você traçou algo que você gostaria de ter feito, assim, por exemplo? Não, eu entrei muito. Primeiro, eu estava muito, muito pensando em curtir lá dentro. Eu acho que é uma fala que eu sempre tive e que eu até falava nas seletivas, acho que é comigo, que era essa coisa de dizer, tipo, eu quero muito a experiência, eu sou muito regida na minha vida pelo prazer, pelo tesão de viver as coisas, sabe? Eu queria muito viver o BBB, viver festa, viver prova, viver essa experiência social que é estar confinada com pessoas diferentes e aprendendo e quebrando a cara. Então, a estratégia que eu tinha, eu sabia bem que era um jogo sozinha, eu sabia que eu tinha que ter as pessoas do meu lado, que eu me sentisse forte com elas, pelo menos até um determinado momento você precisa ter aliados, porque você não consegue sustentar nem emocional sozinho lá dentro, né? Mas eu não tinha muito, vou ser bem sincera, que eu fui muito mais, eu acho que eu fui Mais muito mais coração, viver assim. aquilo lá, eu fui muito mais viver o BBB, sabe? Eu fui muito mais me jogar e festar e participar das provas e viver e me entregar do que realmente pensar no jogo. Talvez seja um grande erro, mas é o que eu estava disposta a entregar ali, era bem a minha verdade. Mas pelo menos se você foi de verdade, né? Se você tentasse ir de outra forma, talvez desse muito mais errado, né? De repente. Sim, eu sempre falei muito isso lá dentro, que sim, eu falava muito assim, se eu tiver que perder ou não ganhar por ter sido quem eu sou, eu não vou ter como olhar pra mim e me julgar muito, sabe? Eu vou saber que era essa situação, essas as situações que eu criaria se eu entrasse 300 vezes lá. Porque é muito condizente realmente com como eu conduzo a minha vida, com a leveza que eu quero ter, com o quanto eu me jogo nas coisas, com o quanto eu vejo ao lado mais divertido e louco das coisas do que realmente focar. Eu nunca fui uma pessoa extremamente competitiva, nunca fui uma pessoa de esporte que tem essa linha de raciocínio, sabe? Eu acho até admirável quem tem essa linha, quem conseguiu ter essa linha, mas é muito distante de quem eu sou, assim. E eu acho que eles compõem uma casa com personagens levando isso em consideração também, levando pessoas que vão lá para se jogar. Né? Eu brincava muito, falava, talvez eu ia péssima em prova e pensava, talvez meu destino seja realmente curtir as festas aqui dentro. Então, vou fazer o que eu sei de melhor, que é me jogar e curtir. Tudo bem, sabe? Hoje não dá pra. É muito injusto comigo falar, não, eu faria tudo diferente, porque a gente faz o que a gente tem com as informações que a gente tem no momento, né? Vai ser um aprendizado muito grande, mas é como eu conduzo minha vida mesmo. Eu sempre me jogo muito nas coisas, eu sou muito coração com as coisas, eu sou muito intensa e eu prefiro, assim, como diz a nossa grande pensadora Pablo Vittar, melhor se arrepender do que passar vontade. Então, Concordo é mais ou plenamente menos com você. assim que eu vou Agora, regindo minha vida. rapidamente, duas questões. A primeira, qual foi a sua festa favorita? Porque a gente olhando daqui, eu ficava, inclusive, eu não sabia se eu ficava apavorada ou se eu ficava com vontade de estar ali, porque, gente, era muita loucura essas festas de vocês bebiam demais, eu não tenho saúde para isso. Mas eu queria saber qual foi a sua festa favorita, assim, que você falou, meu, essa foi a melhor de todas. Teve uma festa que eu amei muito, que foi a Guerra e Paz, pela decoração. Não sei, aquela festa teve uma coisa, a decoração, foi muito, E muito foi a que você incrível, beijou o assim. Daniel.
Não, beijei Daniel na Não? Sprite. Ah, no Sprite, verdade. Que foi outra festa maravilhosa, né? Os shows foram muito bons. E as festas do final, quando começou a ter as lives, foram muito legais, porque a gente sentia mensagem de fora. Então, tanto a festa do karaokê quanto a festa do pijama foram duas festas, eu acho que me marcaram muito lá dentro da casa, essas duas do final. E como é que agora, assim, falando, né, reta final do programa, falta muito pouquinho para acabar. Eu quero saber qual é a sua torcida agora ali dentro e quem você, na verdade, acha que vai levar essa bolada. Analisando o que está acontecendo aqui fora, eu acho que a Rafa é uma candidata muito forte a levar essa bolada. Vendo as torcidas, vendo tudo que está se desenvolvendo, o Babu é um candidato muito forte também, né? É, nossa, meu coração é das meninas, né? Minha torcida, eu acho que a Thelma é uma pessoa que eu gostaria muito que ganhasse o BBB, porque eu sei que não só por tudo que ela foi muito coerente dentro do jogo e hoje eu olho e vejo que das pessoas que erraram lá dentro da casa, ela talvez tenha sido uma das pessoas que menos errou lá dentro da casa, então ela foi muito coerente, ela tem uma representatividade muito importante lá dentro. E eu sei que o prêmio em si, a grana em si, lógico que faz diferença para todo mundo, mas para ela, na história de vida dela, no, sendo médica e sendo com contexto, vai fazer bastante diferença também. Então, eu acho que ela é uma das tops da minha torcida, assim, hoje. Depois que Gi saiu, eu acho que também é uma das tops. Mas, enfim, enfim, todo mundo que tá lá dentro hoje em dia, eu acho que depois de avaliar tudo aqui fora, a gente entende o quanto todo mundo é merecedor. Mas se eu pudesse escolher uma pessoa hoje lá dentro da casa, eu acho que a Thelma por toda a coerência dela dentro do jogo, por tudo que ela representa, eu acho que ela seria uma pessoa que eu adoraria ver vencendo. E agora, pra vida pós-BBB? Vai levar todo mundo pra vida? Vai querer continuar a amizade com as pessoas? Você ainda tá falando com o Daniel? Já falou com a Gisele? Como é que tá? Sim, falo com o Dani, falei com a Gi, falo muito com o Gabi, falei hoje com o Vitor Hugo, já falei com o Gui, falei com o Fly, Bia, enfim, com praticamente todo mundo. Tenho algumas dificuldades com algumas pessoas que eu não sei se a gente vai conseguir superar em algum momento, né? Mais os meninos no começo do jogo, mas as pessoas com quem eu fiquei próxima lá dentro da casa, eu quero muito ter na minha vida mesmo, assim. Quando você sai também, tirando o peso de estar dentro de um jogo e ter que ficar procurando motivo para julgar, porque é isso que a gente faz lá dentro. Procura motivo para arrumar um voto, procura motivo para julgar, procura motivo para se afastar para fazer a dinâmica do jogo. Quando você olha para fora, você vê o tanto de personagem incrível que tem lá dentro, o tanto de coisa incrível que tem lá dentro. É um peso tão grande que você tira do jogo que você olha com muito mais amor para as pessoas, sabe? Você olha para as pessoas e fala: caraca, tipo assim, que orgulho de ter dividido essa trajetória com essas pessoas, que massa que essas pessoas passaram pela minha vida, que massa que a gente viveu junto toda essa loucura e que massa que essa galera massa vai conseguir entender exatamente o que eu tô sentindo quando eles saírem e a gente vai poder conversar sobre isso. Porque eu converso com os meus amigos e ninguém entende exatamente o que a gente está querendo dizer em relação às emoções, às intensidades. Então, assim, eu realmente quero levar para minha vida as pessoas com quem eu me aproximei lá dentro, com certeza. E agora, só pra gente finalizar, qual que foi o momento mais difícil, assim, ou mais marcante pra você ali dentro do Big Brother? Acho que muito difícil foi o pós, quando eu e a Gi falamos com as meninas, e daí os meninos ficaram meio contra a gente na casa. Foi um momento meio tenso ali. Eu lembro que a gente estava muito insegura, eu estava muito insegura. Eu pensava, tipo, acabou, acabou isso aqui pra mim, e eu não vou aguentar e tal. E aí, quando o Dan e a Ivy entraram, foi um momento bem relevante lá dentro da casa. Não tem como dizer que não, né? Foi um momento que mudou ali o jogo, bagunçou o jogo todo, mas trouxe para mim, para Gi, principalmente, uma força que a gente não estava conseguindo encontrar lá dentro. A gente não estava conseguindo achar para se posicionar. Entendi. Marcela, amei o papo com você, muito bom. Até pra gente ter Também. também um pouco, porque é muito engraçado. A gente tá assistindo o jogo, a gente se sente íntimo de vocês também. Porque a gente tá Sim. 24 horas por dia vendo vocês, a gente se sente íntimo. E é legal trocar isso agora e ver um pouco também do que vocês passaram, que realmente tá lá é diferente do que tá aqui fora, É né? muito. As pessoas acham que é um clichê isso, mas assim, é muito real. Tanto que nossas conversas são todas sobre isso agora, porque a gente fala, cara, como a gente lia as coisas errado, como a gente não via, como não sei o quê. Porque é sob pressão e confinado, e sem opinião de outras pessoas que já te conhecem, você vai se levando pelos seus medos e pelos seus, enfim, pelos seus afetos e por tudo que te constitui de mais, acho, mas não puro, assim, mas mais bruto dentro da gente. A gente vai muito pelas emoções mais brutas lá dentro. Não tem esse refinamento de estar vendo tudo, né?
Mas é porque também vocês estão numa casa confinados com gente que você não conhece, assim, todo mundo competindo por um objetivo maior. Acho que tudo é muito mais complexo, né, do que a gente imagina. Muito, muito mais Mas, pesado. enfim, eu agradeço muito a sua participação. Foi um papo super gostoso aqui. O pessoal também tá super mandando várias coisas aqui, eles estão ensandecidos aqui com a sua participação. Adorei. Gente, fiquem Também. ligados. Toda semana a gente fala muito de BBB aqui. Vamos acompanhar agora a final, né? Olha, pela Sim. Marcela aí, a Thelminha tá no pódio. E por vocês, o que vocês acham? Vão falando depois pra gente lá no Insta da Quem. Marcela, muito obrigada Obrigada. de Amei. novo. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Um beijo. Um beijo. Gente, boa noite. Fiquem com a Quem. Até já.